o governo hoje está isolado internacionalmente, está com uma rejeição muito grande aqui dentro do Brasil, mas que está fazendo um jogo pesado e um jogo sujo. E, ainda dentro dessa dinâmica desse governo, eles estão tentando ressuscitar um caso antigo, que é o caso do Marcos Valério, que é o caso lá da delação do Marcos Valério, com finalidade política e se aproveitando da força ou da participação de mídias como a Veja. Tem as mídias sociais e hoje tem a Veja, que ela hoje tem noticiado muito, sem nenhuma profundidade, apenas para gerar discussão, o trecho da delação do Marcos Valério, ou suposto, esse trecho existe de fato, existe da delação do Marcos Valério, em que ele diz que ouviu do Silvio Pereira que o PT teria vinculações com o PCC e que pagou para um empresário, Ronan Maria Pinto, 6 milhões para que ele não falasse do assassinato do Celso Daniel. Eu tive a oportunidade de conversar com o delegado, que morreu pouco depois, que é o Rodrigo Bossi de Pinho, que fez a delação do Marcos Valério e disse que não há, naquela ocasião, nenhuma consistência, nenhuma, nessa alegação do Marcos Valério. E ele mesmo, acredito, não tem prova nenhuma. Ele diz que ouviu. É bem aquele método do Lava Jato. E os bolsonaristas estão levantando vamos dizer assim, esse caso para poder ter também ganhos eleitorais e vão fazer uma audiência pública, devem fazer na semana que vem no Congresso, com a participação do Marcos Valério, porque pelo menos ele foi convidado. Poderá não ir, já que é convite, mas depois isso pode se transformar em convocação. Mas é o uso também com finalidade eleitoral. E aí, seria muito importante, se quisesse investigar para valer, não essa coisa de diz que disse, que ouviu, etc., porque isso não é nada, isso tem só um objetivo político. Agora, se você quiser fazer uma investigação para valer, tem que investigar, e o Marcos Valério tem elementos para isso. Se ele for para... Aí ele tem elementos para falar, porque ele era um operador financeiro. Se ele for para o Congresso Nacional, se ele for atender a esse convite do Eduardo Bolsonaro para ir à Câmara, deve-se perguntar a ele sobre a lista de Furnas. A lista de Furnas é um caso de financiamento eleitoral, é um caso que envolve também corrupção, e aparecem lá 153 políticos que eram, na época, tinham apoiado de alguma maneira o Fernando Henrique Cardoso, que ocupa as votações, e eram políticos do PSDB, políticos do Centrão, políticos também do PP. E quem é que está na lista de Furnas? Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro recebeu, já que é para perguntar para o Marcos Valério, perguntar para ele isso, porque o Marcos Valério, embora não tenha feito a lista, diz na delação que sabe quem fez e que essa lista é séria. Quem fez era a fonte minha, que é o Nilton Monteiro, também falecido, e não é ele que fez, foi ele que divulgou. Quem fez era um diretor de Furnas. E o Jair Bolsonaro recebe o equivalente hoje a R$200 mil, aparece ali naquela lista de Furnas. Tem o Aécio Neves, que é milhões, tem o José Serra, milhões, tem vários candidatos, são 153. E, na época, o diretor de Furnas fez uma lista, porque ele queria continuar como diretor de Furnas no governo do Lula. Então, ele fez, e essa lista, e ele não aparece ninguém do PT ali, não aparece ninguém que tenha apoiado o Lula. Mas daí ele manda essa lista para os políticos do PSDB, e dizendo o seguinte, a insinuação, quem entregou foi o Nilton Monteiro, dizendo o seguinte, ou vocês trabalham pela minha permanência no governo do Lula, isto é, negociem com o Lula, vocês vão ser oposição, mas vocês podem negociar, pode ser uma oposição mais branda, seja lá o que for, dentro do jogo político. E aí vocês vão poder, e aí eu continuo aqui. Se vocês não fizerem isso, vou divulgar essa lista. Então, mandou para várias pessoas. O Valério, na delação dele, é questionado. Esse vídeo eu tenho. Ele é questionado. Ele diz o seguinte, e a lista de Furnas, e Nilton Monteiro.
é séria aquela lista de Furnas? Ele falou, é sério a lista de Furnas, por conta daquela lista, houve uma decisão que envolveu o governador na época, Eduardo Azeredo, ex-procurador de justiça, delegado de polícia, tudo em Minas Gerais, que era o esquema pesado do Aécio Neves. O Aécio não participa dessa reunião. Ele cita uma reunião que foi lá na região dos Macacos, aí perto de Belo Horizonte, no sítio, o nome do sítio, dá tudo. Ele participou, e aí tomaram a decisão que é o seguinte, bom, o Newton Monteiro, na verdade, foi o Dimas Ramalho, que era o diretor de Furnas, que fez essa lista, o Dimas, foi ele que fez, o Dimas, o Newton foi o operador, entregou para todos os parlamentares. E aí ele diz, eu participei dessa reunião, houve uma decisão tomada com a polícia, estava lá o Ministério Público, que nós precisamos destruir a reputação do Newton Monteiro, que foi quem divulgou a lista. E aí houve uma operação, o Newton Monteiro chegou a ser preso por causa disso. Uma prisão mais injusta que eu já vi. Porque depois da divulgação da lista, 6 ou 7 anos depois, a Polícia Federal, saiu matéria na Veja dizendo que a lista era falsa. O próprio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos divulgaram, não, essa lista é falsa, saiu na Veja, etc. Teve uma perícia falsa pelo governo de Minas Gerais, na época, chefiado pelo Aécio Neves, perícia falsa, eu digo que pelo governo porque é do Instituto de Criminalística, que é da Polícia Civil, que tinha uma pessoa de confiança do esquema do PSDB, do Aécio Neves, nomeado para, enfim, quem dirigia aquele instituto. E aí teve um delegado que se chama Márcio Labac, um delegado perigosíssimo, já falei sobre ele, já escrevi sobre ele, e ele, então, prende o Newton Monteiro, faz todo um inquérito cheio de falsidade, e 6 ou 7 anos depois vem uma decisão, uma perícia, aí sim, da Polícia Federal, depois ela foi confirmada por uma outra perícia também da Polícia Federal, dizendo o seguinte, a lista é verdadeira, foi o próprio diretor de Furnas que realmente assinou o original, então é o documento verdadeiro. E ali relaciona quem eram os corruptos da época, e também relaciona as empresas, os corruptores. Ali sim, isso é prova, e isso é relevante. Só que foi abandonado pelo caminho, porque eu fiz até um documentário chamado A Lista de Furnas, que parte do que eu estou falando aqui, depois eu apurei outras coisas, está ali, mas tem bastante audiência, por sinal, chama Lista de Furnas. Então, se o Valério for lá, pergunta para o Valério sobre a Lista de Furnas, ele vai ter condição de dizer, aí sim, com provas. Agora, o que é falado, PCC, Celso Daniel, é cascata, é, de novo, o uso de uma mentira para tentar desgastar uma campanha. A Veja já fez isso muitas vezes, está fazendo de novo.